E justamente sobre essa escalada de tensão no Oriente Médio, nós vamos conversar a partir de agora com Urian Fancelli, mestre em Relações Internacionais, que sempre ajuda a gente aqui na Jovem Pan News a compreender esse mundo tão difícil, tão complexo, né, Urian? Grande abraço a você, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Jovem Pan. Oi, Daniel, boa noite, um prazer estar aqui com você. Legal. Urian, a ação do Irã, reação de Israel, ataques telegrafados, troca de acusações e aquela guerra de narrativas que a gente tem acompanhado já há bastante tempo, né? Como você avaliou esse embate entre Irã e Israel? O que é preciso considerar? Quais sinais foram dados e o que a gente pode esperar daqui para frente? Daniel, primeiro momento, todo mundo numa expectativa muito grande do que queria acontecer, né? Então, aqueles países, líderes do G7, Estados Unidos, pressionando Israel para que não desse uma resposta muito firme, Joe Biden tentando convencer o Netanyahu para que ele considerasse o fato de 99% daqueles mísseis, dos drones iranianos terem sido abatidos. Então teve ali apenas um incidente envolvendo uma criança, uma menina que ficou machucada. Então era isso que o Ocidente queria que Israel considerasse como uma vitória em relação ao seu potente sistema de defesa. Não conseguiram fazer isso. Israel precisou dar um tipo de resposta por conta principalmente de pressões do governo, pressões da ala mais à extrema-direita do governo israelense, que não queria que isso fosse deixado barato. Então, o governo decidiu fazer um ataque mais limitado, apesar de ser uma região ali de Isfahan, que tem instalações nucleares, tem fábrica de drones iranianos ali também. E o governo iraniano recebeu esses ataques de uma maneira quase que minimizando, para também não precisar escalar uma tréplica. Então, a gente pode dizer nesse momento agora que das duas partes, uma disposição, mesmo que mínima, de tentar acalmar os ânimos, mas isso não significa que daqui para frente a gente pode respirar tranquilo, porque tudo vai ser paz e amor nessa região, não. Porque existem muitas outras variáveis que podem ali explodir a qualquer momento. Sem dúvida alguma. Agora, diante desse episódio, o que a gente pôde acompanhar foi o receio de muita gente de que isso se ampliasse, né? De que houvesse, de fato, uma guerra regional ali. Agora, muitos entenderam que Israel acabou utilizando esse ataque para trazer os Estados Unidos para perto, uma vez que no conflito Israel-Hamas houve um distanciamento dos Estados Unidos por conta também de uma pressão da opinião pública que entendia que teria havido excessos por parte de Israel na maneira como promovia as operações ali na faixa de Gaza. Enfim, esse ataque do Irã, Israel conseguiu trazer de fato os Estados Unidos para perto, porque a gente trouxe há pouco a informação da aprovação de um pacote bilionário dos Estados Unidos, aprovação na Câmara dos Representantes, um apoio financeiro a Israel. Surtiu efeito, então, essa estratégia de Benjamin Netanyahu? Eu acho que, assim, Daniel, os Estados Unidos, desde o começo dessa guerra, em outubro do ano passado, entre Israel e Hamas, ele tem ali transitado mais em uma posição de apoiador incondicional de Israel, na maior parte dos momentos. Talvez tenha tido um pouco de críticas, uma subida de tom ao longo das últimas semanas, principalmente quando os Estados Unidos se abstiveram daquela votação no Conselho de Segurança da ONU, que acabou sendo aprovada, pedindo mais cautela a Israel. Mas qual que foi a primeira reação americana aos ataques iranianos em Israel? De mostrar que são apoiadores incondicionais do país. Eu acredito que esse pacote ele é muito importante, não só para Israel, mas para a Ucrânia, que já está sentindo uma falta muito grande de ajuda dos Estados Unidos. Então, 60 bilhões de dólares para a Ucrânia agora é um valor bastante significativo, mais 26 bilhões para Israel, mais 8 bilhões para Taiwan e o Indo-Pacífico, que é uma outra região que está sofrendo com muita instabilidade também. Isso mostra aí aquela... É uma maneira dos Estados Unidos marcarem aquela posição
global de que eles não vão deixar que os seus oponentes, e quando eu digo oponentes, falo principalmente de Rússia e China, que não vão deixar eles fazerem tudo aquilo que eles querem, não. Então, acredito que esse pacote tenha sido importante, os Estados Unidos continuam do lado de Israel, mas existe também uma pressão muito importante para que o governo Biden não faça também vista grossa aquelas violações de direitos humanos que ocorrem ocasionalmente na faixa de Gaza por parte de Israel também. Lembrando que, de acordo com dados do próprio exército israelense, cerca de 13, 14 mil membros do Hamas foram mortos. Só que quando nós olhamos para o número total de vítimas em Gaza, é um número que está chegando aos 40 mil. Então, é um número muito grande de civis, o que aponta para talvez uma falta de distinção e de proporcionalidade. Os Estados Unidos vão continuar apoiando, mas acredito que pedindo cautela também. Pois é, agora, Urian, não é incomum a gente escutar, sei lá, projeções ou teorias sobre a possibilidade de uma nova guerra mundial, o que reuniria os principais players do mundo. Só que, diante de um planeta em que as coisas acontecem tão rapidamente e com um emaranhado comercial que faz com que muitos países dependam de outros, quais são as reais chances disso acontecer? Cabe uma guerra mundial nos tempos de hoje? Daniel, eu falo que uma possibilidade de uma terceira guerra mundial, acredito que ainda está longe. Só que se nós compararmos a 20 anos atrás, talvez nós estejamos um pouco mais perto. Isso porque existe aí algo que a gente consegue observar por meio dessas movimentações dos países, uma crescente tensão entre as grandes superpotências, então Estados Unidos de um lado, Rússia e China do outro. Como que era isso há um pouco mais de 30 anos durante a Guerra Fria? Era justamente isso, Estados Unidos e União Soviética. Hoje nós temos três superpotências, os Estados Unidos, a maior superpotência econômica, militar do mundo, a Rússia, que apesar de não ser mais uma potência econômica, é a maior potência nuclear do planeta, e a China que está se armando para isso. A China está aumentando o número, triplicando o número de armamentos nucleares até 2035, porque o país colocou ali nos seus planos futuros que quer, dentro de alguns anos, recuperar Taiwan. Então, nós observamos também que vários acordos que foram feitos ao longo da história para aproximar os países, para trazer mais de estabilidade e paz, esses acordos têm desaparecido ao longo do tempo. Então, a própria saída da Rússia do New START, que permitia inspeções dos Estados Unidos à Rússia e vice-versa também, outros acordos sendo violados também, a falta de ligações diretas, de hotlines, né, como são chamadas, entre os governos. Então, Taiwan enfrenta muita dificuldade para falar com o governo chinês, por exemplo. Então, sim, muita instabilidade, e a gente não pode falar que por conta desses conflitos regionais que estão acontecendo, então Rússia e Ucrânia, ou Hamas e Israel, ou essas tensões entre Israel e Irã, ou até mesmo ali o que está acontecendo agora no Mar do Sul da China com as Filipinas, que isso tudo esteja caminhando para uma terceira guerra. Mas quando nós olhamos de longe, do macro, aí nós observamos que, de um lado, nós temos Estados Unidos apoiando um lado e Rússia e China do outro. Então, a grande preocupação hoje é essa: seria um conflito das grandes superpotências mundiais. Agora, Urian, só para finalizar, para encerrar, queria conectar esse tema que é extremamente complexo com o nosso país, as manifestações da diplomacia brasileira, também do presidente da República, em relação ao ataque do Irã ao território de Israel. Várias lideranças israelenses chegaram a criticar, esperavam uma manifestação mais dura, mais firme, mais contundente do governo brasileiro. De que forma você avaliou essa nota emitida pelo governo do Brasil? No tom correto, adequado, poderia ter sido um pouco mais firme ou não? Eu acredito que o formato, Daniel, acaba muitas vezes contando
mais do que o conteúdo. Então, o que eu tenho observado ao longo do atual governo? Que em momentos nos quais é necessário se fazer uma crítica aos aliados, o tom acaba sendo muito mais brando. Então, é só a gente lembrar que essa semana houve uma manifestação do próprio Zelensky em relação ao presidente Lula, dizendo que nunca foi convidado a vir para o Brasil, dizendo que espera que o Lula não encontre o Putin na cúpula dos BRICS, porque isso legitimaria o regime ditatorial do Vladimir Putin. Então, existe isso sim, e a gente tem observado, tanto em relação a guerra Rússia e Ucrânia, na qual o presidente Lula, por mais que tenha encontrado o Zelensky em um evento nos Estados Unidos e acalmado um pouco os ânimos, mas ele em diversos momentos equiparou invasor a invadido. Teve também aquela ocasião na qual o presidente Lula não fez muita questão de se sentar à mesa com o Zelensky para conversar também. Em relação à Venezuela, a gente observou muito disso também no momento de relativizar a democracia venezuelana. O presidente Lula não tem nenhum problema em pegar o microfone e falar, né? Falar para Maria Corina Machado, que tentou ser a candidata da oposição, de que ela não precisaria ficar chorando, mas sim indicar outra pessoa. Aí, no momento de fazer uma crítica à Venezuela, essa crítica é terceirizada pelo Itamaraty. Então, né, mostra, sim, uma disposição menor em criticar os aliados. E mesma coisa com o Irã e Israel. No momento em chamar o que Israel estava fazendo na faixa de Gaza de genocídio, o presidente Lula não tem nenhum problema de pegar o microfone e falar da própria boca. Agora, quando vai condenar os ataques iranianos, a gente vê de novo a timidez da nota sendo emitida pelo Itamaraty. Acho que falta um pouco de... Se é isso que o presidente se propõe, de exercer essa diplomacia presidencial, que sim, tem muitos aspectos positivos nela, porque pode encurtar negociações, já que é um presidente falando direto com o outro. Por outro lado, existe esse risco muito grande, que é muitas vezes acabar emitindo opiniões sem muito fundamento, ou opiniões que levam em conta mais afinidades ideológicas do que, de fato, o que vai ser bom para o próprio país. Então, precisaria sim ter sido um pouco mais... precisaria condenar um pouco mais, de maneira mais direta, se é isso que o Lula quer, de se colocar como grande negociador, grande líder das relações internacionais. Acho que fez um pouco de falta, sim. Escalada de tensões no Oriente Médio, também as perspectivas para esses conflitos que estão em curso, além do posicionamento do Brasil em relação a esses episódios, em destaque nessa entrevista especial com o Urian Fancelli, mestre em Relações Internacionais, sempre colaborando com a gente aqui na Jovem Pan News, até no sábado à noite. Urian, obrigado, grande abraço, bom descanso, bom fim de semana e até a próxima. Obrigado, Daniel, bom fim de semana, até mais.